Queria contar uma historinha para vocês. Imagina uma pessoa, sei lá, posso dar o nome dele de Lucas. Não tem nenhum Lucas aqui agora, né? Só para não causar nenhum espanto aqui. Ele cresceu em um lar cristão, mas ele nunca levou Deus a sério, em nenhum momento. Talvez ele até vinha nos cultos de domingo com os pais, porque o pai obrigava, mas ele nunca levou a sério. E aí, com o passar do tempo, ele começou a se afastar cada vez mais, né? Na adolescência, e aí as companhias fizeram com que ele se afastasse da igreja, e aos poucos ele se afastou completamente da fé. Com o passar dos anos, o Lucas se tornou uma pessoa comum, às vezes egoísta, às vezes fria, talvez sem propósito, e ele buscava preencher o vazio dele com diversas coisas do mundo, seja dinheiro, relacionamentos, qualquer coisa que em tese trouxesse a felicidade das pessoas. Mas nada disso teoricamente satisfazia a alma dele. E um dia ele está voltando para casa de carro, sei lá, depois de uma festa. Talvez ele estivesse bêbado, sofreu um grave acidente de carro, mas milagrosamente ele não aconteceu nada de muito grave. Ele sobreviveu e aí ele está no hospital. Eu não sei se todo mundo já passou por essa cena, né? O hospital é um lugar muito branco, né? Assim, acho que... E aí quando você está deitado, você olha para cima, assim, fica aquele... Ele já é branco, aí fica uma luz mais branca ainda e talvez aquilo te imponha a pensar na sua vida, né? Assim, porque eu já passei por isso e é horrível, meu Deus. E aí nessa cena ele está parado olhando e falava: se eu tivesse morrido nesse acidente, para onde minha alma teria ido? E ele ficou, os dias foram passando, ele ficou no hospital com aquilo na cabeça. Ele saiu e isso ainda atormentava ele. E o Lucas, percebeu que a vida dele estava sem direção nenhuma. E que ele precisava mudar, mas ele não sabia como. E ele tentou de diversas maneiras. Ele tentou ser uma pessoa melhor, tentou ser uma pessoa boa, ele se transformou numa pessoa que ajudava o próximo, ele se transformou numa pessoa... Mas em alguns momentos ele cometia um deslize e voltava para os velhos hábitos. E foi então que um dia ele ouviu um versículo bíblico através de um pastor, que ele já tinha ouvido 1 milhão de vezes, que cada um de nós aqui acho que já ouvimos muitas vezes, que está em Romanos 3, 23 e 24, que fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Isso soou como uma resposta para todas as perguntas desse rapaz. Pela primeira vez, ele entendeu que nada daquilo que ele estava fazendo ia dar um rumo na vida dele. E que quanto mais ele mudasse para ser uma pessoa boa, mais esse vazio ainda continuar na vida dele. Ele entendeu que ele precisava mudar, não era comportamento que ele precisava mudar, mas ele precisava uma transformação da mente e do coração dele, para que ele pudesse. Essa história pode ser de qualquer um de nós aqui, né? Dentro. Talvez a gente nem saiba o final, se a pessoa se converteu de verdade, mas... Você já sentiu que você precisa mudar alguma coisa na sua vida? E você nunca consegue mudar? Você não sabe como? Você já tentou mudar um hábito ruim e falhou de verdade? Miseravelmente? Muitas das pessoas hoje acham que mudança vem pela nossa força de vontade. Tem algumas
Tem alguns padrões na sociedade, né? Eles falam, se você repetir isso por 21 dias seguidos e não sei o quê, você vai começar a mudar de vida. E se você for na academia 21 dias seguidos, você vai começar, sei lá, a ter prazer. Eu fui 21 dias seguidos, eu fiquei com ódio depois. Não é, João? Cada dia que passa, você fica com mais raiva de ir na academia. Mas hoje, Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Em Romanos 3, Paulo nos mostra que o problema do ser humano é o pecado. E a única solução para isso é a graça de Deus. No capítulo 3 de Romanos, Paulo está, nesse exato momento, fazendo uma transição entre o assunto do pecado, que foi o que a gente falou nos últimos domingos, que são os capítulos 1 e 2 de Paulo, para um assunto sobre justificação pela fé, que ele vai falar mais incisivamente nos capítulos 4, 5 e 6. E aqui ele está fazendo uma transição. Tipo, putz, como que a gente linka esses dois assuntos nesse exato momento? Então, no capítulo 3, ele faz exatamente isso. Vamos tentar linkar. A primeira parte desse... Eu vou ler Romanos 3, 10, 12, se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês. E ele fala aqui: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quem aqui já conheceu pessoas que não são cristãs e fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não sei o que, BBB. E a palavra de Deus está falando aqui nesse exato momento que não há ninguém que faça o bem. Nesse período aqui, a Bíblia ensina que, primeiro, todos pecaram. Isso significa que, por mais que a gente tente ser bom, a gente sempre vai falhar. A gente nunca vai ser bom. O pecado não é apenas o que fazemos, ele é a nossa natureza. Todo mundo entende isso, que a gente peca porque a gente é pecador e não a gente é pecador porque peca? Que a gente já nasce com instinto do pecador? E é muito engraçado isso, às vezes dá um nó na minha cabeça. Mas ter um filho pequeno é muito interessante para você conhecer isso de verdade. Dentre todas as experiências que eu tenho com o Theo, as experiências que a gente mais, teoricamente, dá risada, e não deveria, né? É quando ele, no alto dos seus 11 meses... já com todo o desenvolvimento de um ser humano adulto, ele tenta enganar a gente. É impressionante como uma criança de 11 meses, ela já tem esse instinto. E são coisas simples, né? Ele vai pegar, sei lá, um controle remoto, e aí ele pega o controle, eu tiro da mão dele e eu falo... O negócio ficou estranho aqui, João. Eu falo não. E aí eu coloco o controle do lado. E aí ele vai andando, dando risadinha, fazendo coisas que a gente gosta, batendo palma, mandando beijo e não sei o quê, até que ele vai lá naquilo que é proibido e pega. É impressionante como, sei lá, parece que o proibido é sempre mais gostoso pra gente, né? Então, o Theo me mostrou que a nossa natureza é fazer o errado. A gente é dependente de Deus até quando é pivetinho, assim, um pirralhinho que fica tentando enganar os pais. E assim, não é uma vez, gente. Acho que para quem tem filho aqui sabe como que é. Ele fica, às vezes, alguns minutos tentando e fazendo isso repetidamente.
E assim como nós, infelizmente o Theo ainda não consegue, a gente precisa reconhecer que sozinhos não podemos mudar. Aqui Paulo cita, ele faz várias conexões com trechos do Antigo Testamento, né? E eu não vou ler aqui agora, mas se vocês tiverem interesse, ele linka principalmente com Salmos 14, 53 e Eclesiastes 7, 20, para afirmar que ninguém escapa da corrupção do pecado. Ele descreve a condição humana em 3 áreas. No versículo 10, que é a nossa natureza, que ele fala: não há justo nenhum sequer. O pecado não é apenas algo que a gente faz, mas é algo que a gente é, na verdade. Eu, você, o pastor, qualquer um de nós aqui. Outra área que ele divide é a nossa mente. Ele fala: não há ninguém que entenda, no versículo 11. O pecado, ele obscurece todo o nosso entendimento de Deus. E a outra parte é nosso coração e vontade. Ele fala: todos se desviaram. Ninguém busca a Deus por conta própria. Vou dar um exemplo. Que é muito que acontece aqui na nossa vida, principalmente com a gente, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre me julgo autossuficiente, confio sempre no meu taco, e Deus tem me ensinado bastante, principalmente nessa última semana, sobre isso. Pensa numa pessoa que está se afogando no mar. Imagina um mar, pessoa lá no meio do mar, as ondas altas, forte, não sei o quê. Mas ela insiste que pode se salvar sozinho. O cara já não aguenta mais dar abraçada e as ondas levam ele cada vez mais profundo e não quis pedir por socorro e nada. Ele vai ficando batendo os braços, ele vai brigando contra as ondas até que uma hora ele vai estar fadado a afundar. Não tem o que fazer. E a gente sem Deus é exatamente assim. Em algum momento a gente vai cansar, os nossos braços vão cansar de tentar lutar sozinho, de tentar vencer todas as coisas pela nossa própria força. E nossos braços vão cansar. E assim a gente é sem Deus, perdido, incapaz de salvar a nossa própria vida. Você já... Eu fiquei pensando muito na minha vida, né? E aí eu fiquei pensando se eu já tinha reconhecido essa condição diante de Deus. A condição de não ser autossuficiente, de ser totalmente dependente de Deus, de aceitar que eu não sou capaz de resolver a minha própria vida. Em algum momento você já fez isso na sua vida? Eu queria deixar uma pergunta para vocês sobre isso. Você ainda acredita que pode se justificar pelas suas próprias obras? E o primeiro passo para a salvação, se a salvação é aquilo que a gente almeja, se no final de tudo a gente almeja chegar em algum lugar e ver Cristo de braço aberto esperando a gente, o primeiro passo é a gente tentar entender a nossa condição, a gente assumir a nossa condição humana, que é como Paulo fala aqui, que a gente pecou e a gente está destituído da glória de Deus. Segundo passo aqui, eu vou pular um pouco os próximos versículos e eu vou ler os versículos 19 e 20. Deixa eu ler aqui. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei,
para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Ou seja, vamos voltar aqui um pouco atrás, né? E lá no começo do capítulo 3, Paulo tá conversando com o pessoal e eles perguntam se judeu, ele fala se o judeu tinha algum benefício em ser judeu, em ser israelita. E sim, eles tinham um benefício. Eles receberam a lei de Moisés, eles sabiam exatamente o que Deus esperava deles, só que eles falharam. Os caras pisaram no tomate. E vamos combinar que você recebeu um manual de instrução desde o começo, assim, acho que deveria ser como se diz, uma vantagem enorme, né? É como se for fazer o Enem com o gabarito de resposta e você ainda errar, no final das contas. Mas o que Paulo está dizendo é que a lei veio para evidenciar o pecado deles. O que ele quer dizer com isso? Assim, Paulo está dizendo que ele chegou para os judeus e falou assim, ó, a lei chega para os judeus e fala assim, ó, isso aí que vocês estão fazendo, ou isso aí que vocês querem fazer, ou isso aí que vocês vão fazer, é pecado. Por isso que, pela lei, ninguém pode ser declarado justo. Ninguém consegue ser justo pela lei, ninguém consegue cumprir toda a lei de cabo a rabo. Porque a lei torna evidente qual é o nosso pecado. Vamos dar um exemplo. Imagina que não houvesse a lei e um judeu desonrasse seus pais, como está lá em Deuteronômio 5,16. Ele poderia até dizer que não sabia que aquilo era pecado. Mas a lei diz claramente, honrará o teu pai e a tua mãe. Então esses caras não poderiam declarar que não sabiam que aquilo era pecado. Porque a lei evidenciou o pecado deles. Eles sabiam, eles tinham conhecimento, Moisés entregou a lei, e aí eles olhavam e falavam assim, tipo, ok, vou fazer errado. Na verdade, isso serve pra gente também, né? A gente também faz muita coisa errada, assim. Paulo mostra que a lei de Deus não foi dada para salvar em nenhum momento, mas para mostrar o pecado. Ele é como um espelho que reflete a nossa condição, mas que não pode nos purificar de jeito nenhum. A lei, no versículo 9, ela fala que a lei nos silencia. Por que ela nos silencia? Porque diante de Deus, a gente não consegue dar nenhuma desculpa e nenhuma justificativa. Ainda no versículo 19, a lei nos torna culpados, porque ela expõe a nossa falha, mas não pode mudar a nossa natureza em nenhum momento. E no versículo 20, a lei nos ensina sobre pecado, mas ela não pode remover a nossa culpa. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, né? Imagina que você está dirigindo o carro numa estrada, isso acontece muito comigo também, e aí você olha uma placa assim, 60 km por hora. E aí quando você olha para o velocímetro, você está 120. Todo mundo concorda que a gente está quebrando uma lei do trânsito? Mas nesse exato momento, a placa pode te ajudar? A placa pode? Ela te avisa. A placa está só revelando o seu erro, no final das contas. Mas ela não pode fazer você reduzir para os 60 km por hora. E assim a lei de Deus. Ela mostra o nosso pecado,
deixa tudo aparente, mas ela não pode salvar a gente. E aí eu fico pensando aqui, você tem confiado sua moralidade você tem confiado em sua moralidade ou em boas obras para ser aceito por Deus? A Bíblia é clara, né? Ela fala, ninguém será justificado pelas obras. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Será que o fato da gente vir aqui, tocar, colocar a mesa da ceia, varrer a igreja, fazer alguma coisa assim, é o suficiente para salvar a gente? E eu fico pensando que às vezes a gente tem um quê de falso moralista também, né? Vou dar um exemplo. Já pensou uma conversa assim, na porta do inferno? A galera tá lá, todo mundo indo para o inferno, descendo e vai entrando e começa aquela farra danada lá, né? O capeta batendo com o chicote em todo mundo, os caras meio com medo assim de entrar, mas sabe que tem que entrar. E aí um para conversar com o outro. Aí o cara fala assim, papo vai, papo vem, né? O cara fala assim, eu entendo perfeitamente porque eu estou aqui. Eu adulterei inúmeras vezes, então eu nunca fui fiel à minha esposa, então eu entendi por que eu estou aqui. Aí o outro cara vira e fala, né? O cara que vinha varrer a igreja e tudo mais, falava assim, eu ainda não entendi por que eu estou aqui. Eu sempre fui uma pessoa boa, trabalhava na igreja e ainda tenho um grande orgulho de nunca ter adulterado. Então, ainda não sei por que eu estou aqui. A gente precisa de algo além de obediência, né? A gente precisa da graça de Deus. Bom, a gente falou sobre a condição humana, a gente falou sobre a justiça de Deus, e vai ficando tudo muito difícil, né? Porque se só Deus é justo, se a gente é sempre pecador, se a nossa condição é essa, se a lei não serve, parece um muro intransponível, assim, né? De a gente ter a nossa salvação. E eu vou falar a verdade, pelo nosso esforço ele é. E qual que é a solução a isso? A justificação vem pela fé. Eu vou continuar lendo aqui. Vou ler do versículo 21 até o versículo 26, se vocês quiserem acompanhar. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé. Vou até tomar água aqui. Esse texto ele é muito importante. Vamos separar em 3/4 partes aqui. A primeira parte está escrito a justiça no versículo 21. A justiça provém de Deus. Então Deus é o grande juiz. Não vem das nossas obras. Na verdade, isso é um dom de Deus. Ela independe da lei. E a lei evidencia o pecado. Confuso, né? Um pouco, né? Tipo, Deus é o grande juiz, mas ele precisa olhar para a lei, porque a lei é que evidencia o pecado, para que ele possa condenar ou não condenar aquela pessoa que está sendo julgada. E aqui é muito legal, no versículo 21 também, ele fala, da qual testemunham a lei e os profetas.
Então, quando Paulo fala assim, a lei e os profetas, é toda a lei que tem lá no Pentateuco, todas essas coisas, e os profetas. Os profetas são os outros livros da Bíblia que vão mostrando, né, tipo, que vão criando o conceito de Deus, né? E eles concordam com isso. Concordam que a justiça provém de Deus. No versículo 22 ele fala, mediante a fé. Isso aqui é muito importante, porque eles estavam numa conversa entre judeus, gentios, então, toda vez que eu vejo que as pessoas falam gentios, não sei o que, eu tento trazer para o nosso mundo. Né? Então, vamos lá, mediante a fé, a principal informação aqui é que não há distinção. Todo mundo pode ser salvo. Ele pode ser o bolsonarista, ele pode ser o petista, ele pode ser o branco, o negro, ele pode ser o nordestino, qualquer pessoa pode ser salva. Pode ser a pessoa que você tem, pode ser o seu pior inimigo, pode ser que lá no céu você encontre o seu pior inimigo. E você vai dar um abraço nele, em algum momento. Somos justos pelo sacrifício de Cristo, é o que está escrito no versículo 24 e 25. A justiça de Deus se cumpre em nós, nos tornando justos pelo sacrifício de Cristo. E aí, se você parar para pensar, que a gente pode falar assim, tipo, então o perdão de Deus, para eu que sou injusto, pode fazer de Deus também injusto? Porque ele está perdoando uma pessoa que é injusta? Não, de maneira nenhuma. Porque o preço pelo nosso pecado foi pago por uma vida santa. O sangue de Cristo tem poder para pagar o preço do nosso pecado e não torna Deus injusto. Pois era preciso que sangue fosse derramado para que os pecados fossem pagos. Eu acho que no Velho Testamento havia muito sacrifício de animais para que os pecados fossem pagos, para que as pessoas se tornassem puras, né? E isso foi só momentâneo, porque Deus, com a vinda de Cristo, Ele faz com que o sangue do Filho dele possa pagar todos os pecados, o meu, o seu, do pastor, da mulher do pastor, do neto do pastor que está ali aprontando alguma. O sangue de Cristo, ele é eterno, e com isso faz de Deus o juiz e o justificador. É complexo de entender isso, né? Vamos tentar trazer um exemplo. Imagina que você tem um juiz diante de uma pessoa que adquiriu uma dívida muito grande e essa dívida era passível de prisão, por exemplo. Tem alguns lugares aí, acho que dever muito dinheiro nos Estados Unidos, não sei o quê, acho que dá cadeia esse negócio, né? E se ele não pagasse essa dívida, ele fosse preso. Então, o que o juiz faz? O juiz olha para a lei e fala assim, ok, você não vai pagar essa dívida, então a sua condenação é isso aqui, você vai ser preso. Só que ao mesmo tempo que ele condena essa pessoa aqui, ele tem uma outra mão e fala assim, mas é o seguinte, toma esse cheque aqui, e eu estou pagando a sua dívida para eu poder te livrar da condenação. É isso que faz Deus ser o juiz e o justificador. É um exemplo bem simplista, perto do que Deus e Jesus fizeram. Mas eu sempre tento... Como que seria isso em momentos corriqueiros da minha vida? Em coisas que eu consiga enxergar, não que isso não tenha valor, né? Mas coisas que eu consiga olhar e falar assim, cara, como que eu trago isso para a minha vida e vejo o real poder do que Deus fez, assim? A salvação, ela não vem pelas nossas boas ações.
Nunca vai acontecer isso. Ela vem pela fé em Jesus. Deus não apenas nos perdoa, Ele também nos dá uma nova identidade. A verdadeira metanoia, que é o que a gente fala aqui, acontece quando a gente reconhece que só Cristo pode nos transformar. A gente não tem como transformar sozinho. E por último eu quero falar, qual que é o chamado para a transformação. Vou ler Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Deus nos chama para uma mudança de mentalidade, onde a gente deixa de confiar em nós mesmos e passamos a confiar mais em Cristo. Eu confesso que quando eu estava... O Carlos me chamou para pregar sobre isso aqui há umas 2 semanas atrás, acho. E aí eu falei assim, beleza, eu li, e aí eu falei, já sei exatamente o que eu vou falar. Nessas 2 semanas, eu falei assim, sei lá, sei mais ou menos para onde ir, não sabia exatamente, né, mas eu falei, eu acho que eu tenho uma ideia para onde que eu vou. E os dias foram se passando. E na primeira semana que ele me chamou, que ele falou que era a minha vez, né? Na verdade não foi assim, é meio que, para mim o pro Otávio agora tem sido, a gente tenta fugir, mas não dá. Na primeira semana eu tinha algum tempo para fazer. E eu falei assim, bom, se eu tenho algum tempo, brasileiro, com muito orgulho, tudo vou deixar para a última hora. Falei, semana que vem eu vou começar a pensar nisso, vou resolver uns problemas aqui, e eu já sei mais ou menos o que é, então eu vou fazer daqui na semana que vem. E aí chegou a semana que vem, que foi a semana agora que passou. E eu não tive 1 minuto de descanso. E eu ficava naquela loucura, assim, nossa, cara, não, mas eu vou conseguir, mas eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. E aí pega um dia, a Ana chega do trabalho 9 da noite, e é muito engraçado, assim, só para contextualizar. Se vier alguém em casa, seja a Tomás ou seja a minha mãe, eu tenho uma babá que fica até 6 horas da tarde. Qualquer pessoa que vier, eles colocam, a babá coloca o Theo para dormir umas 5h45 e o Theo acorda às 7 da noite, se tiver alguma pessoa em casa. Se não tiver uma pessoa em casa, a babá sai às 6, às 6h01 ele acorda. É impressionante. E aí, assim, eu toda vez falava assim, hoje, o moleque vai dormir, eu vou começar, eu vou pensar, assim, e eu não consegui nenhum desses dias. Quinta-feira, a Ana chegou, sei lá, 9h30 da noite no trabalho, 9 da noite do trabalho, e eu fiquei com o Theo. Cara, tadinho, eu não estou botando a culpa nele, tá, gente? A culpa é totalmente minha. Aí, beleza, eu falei, tá bom. Amanhã é sexta, eu tenho o sábado o dia inteiro para fazer. Então, se eu parar 4 ou 5 horas para fazer. Aí a Ana chegou sexta-noite. Eu vou trabalhar amanhã. Não, mas como assim você vai trabalhar? Ela, não, amanhã eu tenho que trabalhar, e aí 7 horas da manhã ela sai. Graças a Deus o João e a Vicky foram ajudar. Eles foram lá para casa, e aí eu tive alguns pedaços assim, mas eu não estava conseguindo me concentrar para pensar. E foi engraçado como esse dia de hoje estava preparado para mim. Como esse dia de hoje estava preparado para mostrar que eu preciso deixar de confiar em mim mesmo. Eu não vou conseguir segurar tudo. Eu não vou conseguir tomar conta de tudo. E foi muito bom para mim. Eu acho que muita coisa mudou. E metanoia
não é só sentir culpa ou emoção por algo, né? Porque a gente acha que qualquer tipo de mudança, quando envolve a igreja, quando envolve Cristo, a gente precisa sair daqui chorando com uma culpa tremenda para entender que a gente é pecador, ou a gente precisa sair chorando porque a gente está tão emocionado que deixou uma mala tão grande no chão que Jesus veio, carregou e jogou fora no lixo. E metanoia não é isso, cara. Pô, isso tem que existir, assim. Eu acho que encontros com o Espírito Santo, eles têm que existir a todo momento, assim, porque você precisa sentir aquele calor do Espírito, ele mostrar o que acontece. Mas metanoia é uma decisão diária de viver conforme a palavra de Deus. É uma escolha. É uma escolha também querer transformar de vida. As coisas se completam. Eu tenho a minha condição, eu não sou justo, a justificação vem pela fé, só Deus pode transformar o meu coração e minha mente, mas eu também preciso querer. Eu também preciso, todos os dias, acordar e falar: hoje é mais um dia que eu vou caminhar com Jesus. E quem é transformado por Cristo começa a agir diferente. Ele começa a falar diferente, começa a pensar diferente. Se você não está agindo diferente, se você não está falando diferente, você não está pensando de maneira diferente, essa transformação ainda não começou na sua vida. Você precisa decidir para começar. O que eu tirei de conclusão para mim, e que eu não sei se serve para você. Eu vou falar o que eu tirei de conclusão para mim, e talvez sirva para você, e se servir para você, eu oro para que a gente siga junto nessa caminhada. Deus quer mais do que o meu arrependimento momentâneo. Ele quer transformar completamente a minha vida. E a gente tem muitos exemplos, assim como, sei lá, um criminoso um dia virou um missionário. Alguém conseguiu sair do vício e virou um cristão de verdade. Alguém que estava por anos e anos na igreja, vindo aqui com o coração amargurado, mas essa pessoa aprendeu a perdoar e aprendeu a receber o perdão de Cristo, e também assim, na verdade ela aprendeu a ser perdoada e depois a se perdoar e também a perdoar as outras pessoas. Você, no caso eu fiquei pensando muito, falei, também eu posso experimentar essa mudança. Se você sente que precisa mudar, mas não consegue sozinho, hoje é o dia dessa transformação. Abaixe sua cabeça, que eu quero orar. Senhor, muito obrigado porque a sua palavra, ela é esclarecedora. Sua palavra nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, Pai. E mesmo a gente sendo desobediente, o Senhor sempre estende a sua mão para nós. Pai, hoje eu sinto que eu preciso mudar. Sua palavra me mostra o quão pecador eu sou, Senhor. Sua palavra mostra o quão distante de Ti talvez a gente possa estar. E eu quero te pedir hoje, Pai, muda a nossa vida, muda a nossa história, Senhor. A gente não consegue sozinho, Pai. A gente precisa de Ti, Senhor, para nos apoiar, nos exortar, nos mostrar qual é o caminho certo, Senhor. Eu te agradeço porque a gente pode estender a mão para Ti, Pai,
E o Senhor nos abraça e nos mostra qual é o caminho certo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, transforma toda a nossa vida, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.